Olá, inscreva-se no canal. Meus comentários são objetivos e diretos, pois pretendo com isto ajudá-los a conhecer os assuntos cobrados pela banca em cada questão. Ao término do vídeo, estarei apresentando meu e-book contendo uma ampla seleção de questões comentadas. Desejo a todos bons estudos. Questão número 11. Um bloco para anotações e uma caneta esferográfica cristal custam juntos R$ 2,80. Quanto custa a caneta se o bloco para anotação custa 40 centavos a mais que a caneta? Então, eu vou chamar de A um bloco de anotação, B de uma caneta esferográfica. Então, ele diz no enunciado que um bloco mais uma caneta, ou seja, A mais B, é igual a 2,80. E ele diz que A, que é o bloco de anotações, é igual a uma caneta esferográfica mais 0,40. Substituindo a segunda equação na primeira, nós temos que B mais 0,40 mais B é igual a 2,80. Somando B com B, nós temos 2B. Colocando o 0,4 para o outro lado com o sinal negativo, nós temos que é igual a 2,80 menos 0,4. Dividindo todos os lados da igualdade por 2 para simplificar a equação, nós temos que 2 dividido por 2B é igual a 2,80 dividido por 2 menos 0,4 dividido por 2. Então, dividindo, vai ficar B igual a 2,80 dividido por 2 é 1,40 e 0,4 dividido por 2, 0,20. Então, 1,4 menos 0,20 é igual a 1,20. Questão de número 12. Uma urna contém 5 bolas vermelhas, 4 bolas amarelas e 3 bolas azuis. Qual é a probabilidade de serem retiradas ao acaso 3 bolas de uma mesma cor, havendo a reposição da bola, não havendo reposição da bola retirada anteriormente da urna? Então ele fala que tem 5 bolas vermelhas, 4 bolas amarelas, 3 bolas azuis. Ele fala para retirar 3 bolas de uma mesma cor sem que haja reposição da bola retirada anteriormente. Então, a primeira ali, nós temos que são 5 bolas dentre as 12, porque 5 bolas vermelhas mais 4 bolas amarelas mais 3 bolas azuis é 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Então, na primeira opção, você tira 5, você tem 5 opções dentre as 5 vermelhas, dentre as 12 do total, multiplicado. Na segunda opção, você não pode tirar a vermelha, então você tira 4 entre 11 opções, porque aí você já tirou na primeira opção uma vermelha. E na terceira opção, você já tirou 2 outras opções, então fica 3 de 10. Mais. Em relação às bolas amarelas, a mesma situação. Na primeira opção, você pode tirar 4 de 12. Na segunda opção, você pode tirar 3 de 11. Na terceira opção, 2 de 10. E na de azul, semelhantemente, na primeira opção você pode tirar 3 bolas azuis dentre as 12 do total. Na segunda opção você pode tirar 2 bolas, porque você já tirou uma na primeira opção, dentre as 11. E na última opção, uma dentre 10. Daí é só fazer a somatória das possibilidades relacionadas às suas multiplicações. Tirando o MMC ali, pode ver que são todas as divisórias iguais, então vai ficar 12 vezes 11 vezes 10. E aí só somar as multiplicações superiores, porque se fizer o MMC, vai ser igual a 1. Dividir 12 vezes 11 vezes 10 dividido por 12 vezes 11 vezes 10 é igual a 1. Então, multiplicado pelo fator superior, vai dar 5 vezes 4 vezes 3, mais 4 vezes 3 vezes 2, mais 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3, 60. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 3 vezes 2, 6. Então, vai ser 60 mais 24 mais 6 dividido por 1.320.
que é igual a 90 sobre 1.320. Divide 90 por 2 e 1.320 por 2 vai dar 45 sobre 660. Divide por 5 para simplificar. Divide o de baixo também por 5 para simplificar. Vai ficar igual a 9 sobre 132. Divide tudo por 3. Por 3, o de cima e o de baixo para simplificar. Vai ficar 3 sobre 44. Questão de número 13. Num prédio de 32 apartamentos, o custo do condomínio total foi de 27.552, sendo que os 4 apartamentos da cobertura pagam 40% a mais que os outros 28 apartamentos. Qual o valor do condomínio de cada apartamento da cobertura? Então ele fala que o custo total do condomínio foi de 27.552. Eu vou chamar de X o custo do condomínio de cada um dos 28 apartamentos e Y o custo do condomínio de cada um dos 4 apartamentos da cobertura. Se nós fizermos 4 vezes o custo de cada condomínio dentre os 4 apartamentos da cobertura, mais 28 vezes o custo do condomínio de cada um dos 28 apartamentos, nós temos que é igual ao total que ele deu de 27.552. Daí, se a gente fizer o custo Y, custo do condomínio de cada um dos 4 apartamentos, é igual a 40% a mais em relação ao custo de condomínio, ao custo de cada um dos condomínios em relação aos 28 apartamentos inferiores, nós temos a segunda equação. Substituindo a segunda na primeira equação, nós temos então que vai ser 4 vezes 1,4 vezes x mais 28x igual a 27.552. Só fazer multiplicado ali 4 vezes 1,4 vai dar 5,6x mais 28x igual a 27.552. Soma ali vai dar 33,6x igual a 27.552. Divide o 27.552 por 33,6. Você vai achar que o custo de cada condomínio entre os 28 inferiores é de R$820, que é o valor de x. Só substitui então na segunda equação ali de y igual a 1,4 vezes x, em que x é 820, que vai achar ali multiplicado então os 40%, que é igual a 1,4 vezes 820, que é igual a R$1.148. Questão de número 14. Visitando uma rede elétrica, um estudante de engenharia resolve calcular a altura da torre de sustentação de cabos elétricos apresentada na figura a seguir. Sabendo-se que o solo não apresenta desníveis significantes na direção em que foram feitas as medidas da figura, qual foi a altura encontrada dessa torre? Então, basicamente, ele dá uma torre em que ele dá uma altura H e ele dá o seu comprimento entre a primeira visada e a segunda visada de 120 metros. Na primeira visada tem 30 graus de angulação em relação ao ponto mais alto da torre, e a segunda visada tem ali 60 graus em relação ao ponto mais alto da torre. Observando ali que o triângulo tem a somatória dos seus ângulos internos igual a 180, e vendo ali que nós temos aqui 60 graus menos 180, então esse outro ladinho só pode ser 120. Se aqui esse lado só pode ser 120, então 120 mais 30 menos 180, nós observamos que este outro lado é 30 graus. Se esse lado é 30 graus, esse lado é 30 graus, nós observamos que se trata de um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles significa que seus lados são iguais. Se os seus lados são iguais, então se aqui é 120, este outro só pode ser 120. Sendo assim, fazendo seno de 60 igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto é igual a altura e hipotenusa é igual a 120. Então, agora para saber o seno de 60 é só vir aqui fazer a tabelinha. Na
Na horizontal 30, 45, 60, na vertical seno e cosseno. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide tudo por 2, raiz quadrada nos de cima. Como o número 1, raiz quadrada de 1 é igual a 1, então não preciso colocar raiz. Então, seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, substituindo na equação, nós temos que raiz de 3 sobre 2 é igual ao h sobre 120. Multiplicando cruzado, nós temos que 120 vezes raiz de 3 é igual a 2 vezes h. Colocando 2 dividindo, nós vamos ter que h é 120 de raiz de 3 dividido por 2. Então, 120 dividido por 2 é igual a 60. Então, 60 vezes o valor de raiz de 3 que ele dá no enunciado, que é igual a 1,7 aproximadamente. Nós temos, então, que h é igual a 102 metros. Uma forma de fazer mais simplificada, esse 1,7 é só fazer 70% de 60, né? Mais 60. Questão de número 15. Certa loja vende um televisor 4G nas seguintes condições: à vista e em espécie em dinheiro, ou em Pix com 3% de desconto sobre o preço da tabela, etiqueta, ou no cartão de crédito com 7% de acréscimo sobre o preço de tabela. Se um televisor adquirido nessa loja custou R$ 2.134 pago no Pix, qual seria o valor pago com cartão de crédito? Então ele diz que ele comprou um televisor que custou R$ 2.134 pagado no Pix. Nós sabemos pelo enunciado que quando paga no Pix tem 3% de desconto, e se fosse pago no crédito teria uns 7% de acréscimo. Como houve 3% de desconto, então a gente coloca aqui 100% menos 3%, então ele pagou de fato 97% em relação ao produto original. Então, 97% em relação ao produto original, que eu vou chamar X, é igual ao valor que ele pagou no final de 2.134. Então, X é igual, passa dividindo, vai ficar 2.134 vezes 100 dividido por 97. Como houve 7% de acréscimo, então 7 mais 100% é igual, ele pagou 107% em relação ao produto original. Então, 107% vezes o valor em relação ao produto original, que eu chamei de X, e foi encontrado, vezes 2.134 vezes 100 dividido por 97, divide o 100 de cima com o 100 de baixo, simplifica o 2.134 por 97, que vai dar 22, então vai ficar 107 vezes 22, que é igual a R$ 2.354. Eu agradeço a atenção de quem chegou até o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham sido proveitoso. Peço que vocês se inscrevam no canal para dar uma ajudada, um like. Leia as descrições dos vídeos, caso vocês queiram algum tipo de material educacional.